Salvador registra, em média, 4 acidentes de ônibus por dia. Quem depende do transporte público na cidade reclama principalmente do excesso de velocidade. Basta parar em um ponto de ônibus e conversar um pouco com os passageiros para encontrar histórias de motoristas imprudentes. Teve uma discussão entre o motorista, porque ele passou do ponto, e um passageiro. E ele perdeu o controle de si e começou a correr depois da passagem do ônibus, depois da passagem do ponto. E foi meio constrangedor, porque todo mundo começou a entrar em pânico, foi bem estranha a situação. Ele quase bate em outro carro e eu estava com a criança no colo e ela quase bate o rosto na outra cadeira. No final da manhã desta terça-feira, 2 ônibus bateram na Avenida Bonocô. Um dos motoristas não conseguiu frear e pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Até esta terça-feira foram registrados mais de 880 acidentes envolvendo ônibus aqui em Salvador. 288 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Isso significa que todos os dias tem acontecido pelo menos 4 acidentes com coletivos. Para o CETEPS, órgão que representa as empresas de ônibus, o número de acidentes não é alto. Eu tenho 2.600 ônibus todo dia na rua. São mais ou menos mais de 700 linhas. São 4, 5 viagens em média. Então, pela quantidade, proporcionalmente, não é tão elevado. Ele é controlável. Ou seja, não é um acidente que a gente possa considerar que é muito corriqueiro. Os rodoviários se defendem sobre as queixas de dirigirem em alta velocidade. Não corre não, porque aqui é limitado. Só corre até 60 km. Todas as vias de 40 a 40, de 60 a 60. Todos os carros. Esse aqui não passa de 60. Para dirigir ônibus, o motorista precisa ter carteira de habilitação categoria D e passar por um curso de condução de passageiros. Quando você está com um carro carregado de passageiros, normalmente você tem um tempo de frenagem bem menor do que o carro pequeno. Então, normalmente, em certas situações, uma parada brusca, o carro grande demora mais de parar. Então, você tem que ter uma direção defensiva, prestar mais atenção ao trânsito e sempre, seguir aquelas regras, de permanecer na direita, observando sempre os retrovisores, as saídas dos carros das ruas transversais, é muito importante porque tem veículos que não prestam atenção às suas saídas e quando sai dá aquele susto no motorista, o motorista vai com o pé no freio, mas não consegue parar o carro pelo fato do carro estar pesado. E aí acontecem os acidentes? E aí acontecem alguns acidentes.